Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E só os que podem digam amém. Que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Este é um salmo conhecido, e eu arriscaria em dizer que de todos nós. E por se tratar do salmo primeiro, isto é, o salmo que abre o livro dos salmos, é preciso que nós, ainda que poucos minutos, dediquemos um tempo para pensarmos não só no salmo primeiro, mas no livro dos salmos. O livro dos salmos é, sem dúvida alguma, se não o livro, é um dos livros mais amados por todos nós. O livro dos salmos também é um livro completo em si mesmo. Por exemplo, ele possui hinos de louvores ao Senhor. Ele possui também expressão de sentimentos humanos. Mas ele possui também profecias. Esse livro é tão importante que é possível encontrar em momentos importantes do ministério terreno de Jesus, o Senhor utilizando-se de salmos para expressar o que ele estava sentindo. Por exemplo, quando crucificado, o Senhor Jesus utilizou-se do Salmo 22 para expressar, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Eu estou tentando mostrar aos irmãos a importância do livro dos Salmos. Agora, quando você olha então para a grandeza da importância do livro dos Salmos, e você considera também um outro fato importante, que é o fato de que o livro dos Salmos, ele não é um livro histórico. É claro que todos sabem, é só a título de lembrança, o livro dos Salmos é parte de uma classe de livros bíblicos chamados de livros poéticos. Por que é importante levantarmos esse ponto? Porque uma vez que o livro dos Salmos, ele não é um livro histórico, ele então não tem o objetivo de registrar um fato após o outro. Só para os irmãos terem uma ideia, em termos de tempo, o livro dos Salmos, ele compreende cerca de 1000 anos de história. Você tem, por exemplo, Salmos de Moisés, mas você também tem Salmos de Davi. Dois grandes personagens, mas que viveram em épocas totalmente diferentes. Portanto, o livro dos Salmos, ele não tem o objetivo, e nem precisaria ter pela sua natureza, de registrar um fato após o outro.
Por que eu estou destacando isto? Porque aqui eu quero levantar a primeira questão. Se o livro dos Salmos, ele não tem o objetivo de registrar um fato após o outro, a pergunta que se faz aqui é, então por que o livro dos Salmos, ele começa com o conteúdo do Salmo primeiro? O que eu estou tentando fazer com que nós pensemos juntos aqui, é que do ponto de vista humano, qual seria o problema do Salmo primeiro ter o conteúdo do 23 e o 23 o conteúdo do primeiro? Eu diria que até ficaria bonito o livro dos Salmos ser introduzido com a expressão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ao invés disso, o livro dos Salmos, ele não começa com uma expressão de louvor. E vejam, o livro dos Salmos é um livro de cânticos. É um livro que visa louvar a Deus. Mas ele não começa com um conteúdo de louvor. Mas ele começa com um conteúdo de advertência, de exortação, de alerta. A pergunta que fica é, por quê? Vejam, um dos segredos de um bom livro é a sua introdução. Eu, por exemplo, já deixei de ler livros porque a introdução era péssima. Para que serve a introdução de um livro? Primeiro, para mostrar o propósito do livro, para mostrar o conteúdo do livro, para fazer uma espécie de resenha, síntese, resumo da obra. O Salmo primeiro me parece que cumpre o propósito de ser a introdução do livro. Ou seja, ele é a apresentação do propósito. Ele é a síntese da obra. Alguns estudiosos chegam a dizer que o Salmo primeiro, ele é tão completo, que se alguém perdesse toda a Bíblia, e lhe restasse apenas o Salmo primeiro, lhe seria possível conhecer o plano de Deus ao homem. E eu concordo, porque em apenas 6 versos, o salmista é capaz de falar sobre promessas, exortação, advertência. Ele fala sobre a lei de Deus, ele fala sobre a eternidade, ele fala de 2 tipos de pessoas, ímpias e justas. Ele fala também a respeito de punição e recompensa. Ele fala de juízo já agora, inclusive na casa de Deus. Então, o Salmo primeiro, ele é um salmo completo em si mesmo. Mas eu tenho uma outra pergunta para nós refletirmos um pouco mais na palavra de Deus. Aliás, essa não é uma área que me chama tanto a atenção. Eu nunca parei para contar quantas palavras tem o livro dos Salmos, mas deve ter algumas centenas. A minha pergunta aqui hoje é: por que esse livro começa com a expressão bem-aventurado? Se o livro dos Salmos, ele é um livro que tem o objetivo de adorar a Deus, por que não começar com a expressão glória a Deus? Ou aleluia? E é claro que vocês sabem que a diferença de glória a Deus e aleluia não é só na forma com que se fala, mas também no significado. Porque quando você diz glória a Deus, você está se dirigindo diretamente a Deus e dizendo, eu te dou glória. Mas quando você diz aleluia, você não está falando com Deus. Você está falando com quem está perto de você. Porque aleluia significa louvemos ao Senhor. Então quando alguém diz glória a Deus, esse alguém está falando com Deus.
Mas quando alguém diz aleluia, ele está falando com os irmãos e dizendo, vamos juntos adorar ao Senhor. Então quando você ouvir alguém dizer aleluia aí perto de você, obedeça esse irmão, se una a ele e glorifique a Deus. Agora, então por que, para nós adiantarmos, por que este livro, ao invés de começar com uma palavra dirigida a Deus, ele começa com uma expressão dirigida ao homem? Por quê? Para responder a esta pergunta, é preciso fazer uma outra pergunta. Qual é o objetivo do livro dos Salmos? Primeiro, o objetivo do livro dos Salmos é adorar a Deus. O segundo objetivo do livro dos Salmos é dar aos homens a oportunidade de expressarem os seus mais profundos sentimentos a Deus e sobre Deus. É por isso que nós gostamos tanto do livro dos Salmos, porque ele é a oportunidade que Deus deu aos homens para falar o que sentem. Então, por exemplo, quando você coloca o livro dos Salmos aqui e os livros proféticos aqui, você tem uma diferença significativa, porque nos livros proféticos os homens estão calados e Deus está falando. No livro dos Salmos, Deus decide se calar e permite que os homens falem. É por isso que tem salmo que você não entende, porque o salmista começa adorando a Deus e termina pedindo para Deus matar os inimigos. Aí você pergunta assim, mas afinal, o que ele quer? Adorar a Deus ou a morte dos inimigos? As duas coisas, porque assim são os homens. O livro dos Salmos é o livro da expressão de sentimentos humanos. E como é que são os sentimentos humanos? Oscilantes. Ora, vejam, por exemplo, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Aí o mesmo salmista, no 23, diz sobre o mesmo Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim somos nós. Ora estamos bem, ora estamos maus. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o livro dos Salmos é o livro mais humano da Bíblia. E por ser o livro mais humano da Bíblia, este livro não poderia começar com outra palavra senão bem-aventurado. Por quê? Porque Deus criou o homem para ser bem-aventurado. Diga bem forte assim, para ser uma vez só, diga, eu fui criado para ser bem-aventurado. Isso aqui não é para te animar, isso aqui é uma verdade. A questão agora é, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado não é ser feliz. Ser bem-aventurado é ser mais que feliz. E o que é ser mais que feliz à luz da Bíblia? É ser plenamente satisfeito. É ser resolvido na vida. Se tenho, estou bem. Se não tenho, estou bem do mesmo jeito. Agora, observem bem isso. Ser bem-aventurado, então, é ser satisfeito em Deus. O que é ser, preste atenção nisso, o que é ser satisfeito em Deus? É ser o que você nasceu para ser. E para que Deus criou o homem? Não desvie a atenção. Para que Deus criou o homem? Deus não nos criou para adoração. Porque se pensarmos que Deus nos criou para adoração, seria o mesmo que dizer que Deus é um ser carente. Já tem a adoração dos anjos e ainda quer ser adorado pelos homens. Que Deus carente é esse?
Aliás, Deus não depende de nada fora dele para ser quem ele é. Então, para que Deus cria o homem? Porque a adoração não é o nosso propósito. Sabe o que é adoração? Adoração é a resposta positiva diante da visão correta que se tem de Deus. Então, se eu sei quem Deus é, naturalmente eu vou me prostrar e vou adorar a esse Deus. Adoração não é propósito, adoração é resposta. Eu preciso adiantar aqui. Então, para que Deus criou o homem? Aí a gente tem que voltar lá na criação e pegar a ordem dos fatos. Deus vai criando, haja, ouve, haja, ouve, haja, e o homem não existe. Haja, ouve, Deus está trabalhando sem que o homem exista. Então Deus trabalha sem que eu exista. Deus não depende da gente para trabalhar, não. Tem uma turma aí que acha que se não fizer, Deus não faz. Se você não fizer, às vezes fica até melhor. Não, porque se eu não fizer, eu estou cansado, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, a igreja vai sofrer. Vai não. Deus não depende de nós para fazer nada. Se eu fizer, Ele faz. Se eu não fizer, a obra continua do mesmo jeito. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Então, vamos lá. Deus está criando e o homem não existe. Aliás, foi o homem existir e estragou o que Deus fez. No sexto dia, está tudo criado. Depois que criou tudo, no sexto dia Deus faz o homem. O sexto dia é anterior ao sétimo. O que Deus fez no sétimo dia? Diga bem forte, descansou. Então para que Deus fez o homem? Para descansar com ele. Não vai entregar um emprego segunda-feira. Porque que descanso é esse? Porque quando Deus fez o homem, tudo já estava pronto, então o homem não fez nada, então não está cansado. E a Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. Então nem o homem está cansado e nem Deus está cansado. Então que descanso é esse? Esse descanso não é o descanso de alguém que está cansado e para descansar. Esse descanso é semelhante ao de um artista que fez um quadro tão perfeito que ele não se contenta em olhar sozinho. Ele liga para o melhor amigo e diz: vem correndo na minha casa admirar a obra que eu acabei de fazer. Quando Deus cria todas as coisas, Ele olha e diz: eu tenho que fazer alguém para admirar e se deleitar na minha obra. Então diga bem forte assim: eu fui criado para deleitar-me em Deus. Diga: eu fui criado para me satisfazer em Deus. Então sabe o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser o que você nasceu para ser, satisfeito em Deus. Mas o pecado corrompeu a nossa casa. E agora começamos a depender de coisas para acharmos que estamos satisfeitos. Não perca isso aqui não. E o Salmo 1, ele é um mapa de volta para casa. O salmista está dizendo: quer voltar a ser bem-aventurado? Quer voltar a ser satisfeito em Deus? Eis aqui o caminho. Qual é o caminho? Primeiro, quer ser bem-aventurado? Quero. Então, não ande. Veja aqui, está andando. Não ande segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Andar, aconselhar
e ímpio. Veja que a figura do homem aqui começa andando. Segundo, observe que o salmista diz: quer ser bem-aventurado? Não ande segundo o conselho. Para eu aconselhar alguém, eu uso palavras. Palavras manifestam o quê? Mente e coração. Quando eu quero compartilhar o que eu penso, eu falo. Quando eu quero compartilhar o que eu sinto, eu falo. Então o que o salmista está dizendo? Você quer ser bem-aventurado? Quero. Então não ande segundo a mentalidade e o sentimento de quem é ímpio. Quem são esses ímpios? Ímpio é quem não é crente. O senhor está insinuando? Não, estou insinuando, não, estou afirmando de que existem crentes ímpios. Porque o que é ímpio? E não olhe para o lado agora não, olhe para cá. O que significa ímpio? Ímpio é o contrário de pio. Pastor, não mudou nada, porque eu não sei o que é pio. Então o que é pio? Puro, cristalino, transparente, limpo. Em outras formas, pio quer dizer inteiro. Diga inteiro. Então se pio é inteiro, o ímpio é o quê? Fracionado, pela metade. Então quem é pio é inteiro. Quem é ímpio é pela metade. Qual é o conselho do ímpio? Não se esforce tanto. Para que se dedicar tanto a esse negócio de igreja? Para que esse negócio? O povo nem reconhece o seu trabalho. Pense mais em você. Para ser crente não precisa ser tão crente assim também. Os tempos são outros. Dá para ser um pouco lá e um pouco cá. Mas o salmista está dizendo: quer ser bem-aventurado, não dê ouvido a quem vive uma vida pela metade. Quem está entendendo a voz de Deus, adore ao Senhor nessa noite. Quer ser bem-aventurado? Viva uma vida inteira para Deus. Quer ser bem-aventurado? Não ande segundo a mente, o coração de quem vive pela metade. E mais, olha agora, nem se detém no caminho dos pecadores. Percebe a mudança? Para você que está atento aqui, percebe a mudança? Não ande, nem se detém, segundo o conselho, no caminho dos ímpios, dos pecadores. Olha a mudança. Quem estava andando, agora parou. Quem estava falando, agora é caminho. E caminho na Bíblia é estilo de vida. Ímpio pensa como ímpio. Pecador vive como pecador. O salmista está dizendo: você quer ser bem-aventurado? Não ande de acordo com as palavras de ímpios. Nem se demore no ambiente daqueles que vivem uma vida no estilo do pecado. Porque começa falando e depois está fazendo. Começa como ímpio e termina como pecador. Porque ninguém começa pecando. Eu me lembro que quando eu e minha esposa, nós não tínhamos ainda as crianças, nós dirigimos uma pequena congregação no interior do Rio de Janeiro. E quando alguém vinha confessar um pecado, olha como já vinha. Geralmente vinha assim: pastor, porque o senhor sabe como é que é. Eu já ia dizendo: eu não sei não.
Você que peca e eu que sei. Eu lá sei como é que foi. Eu não sei não. Não, pastor, porque eu estava lá, e de repente, pastor, do nada. Do nada. Pois é, o diabo é sujo, né, pastor? Ele é sujo mesmo. Pastor, não abrir, olha que coisa terrível. Não abrir e fechar de olhos, quando eu vi, caí. Falei, você é da turma do Arão. Lembra do Arão, quando fez o bezerro de ouro e Moisés desceu, chamou a atenção? Qual foi a desculpa dele? Pegamos o ouro, jogamos no fogo, saiu o bezerro. Agora o fogo é o artesão. Quem é que moldou? Quem é que modelou a cauda? Quem é que modelou a pata, o focinho? Quem? Quem é que olhou para onde não era para olhar? Quem é que falou com quem não era para falar? Ninguém começa fazendo, começa pensando, falando, mas Deus marcou esta noite para dar livramento. Hebreus capítulo 11, ou 12, Hebreus 12, deixando todo o embaraço vamos lá, o embaraço percebe que pecado vem depois de embaraço. Ninguém começa pecando, mas começa se embaraçando. É por isso que Paulo diz a Timóteo, o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Eu sinto a graça de Deus aqui para dizer isso. Se há algum embaraço na tua vida, clame por socorro hoje. Deus te dará livramento. Quer ser bem-aventurado? Alguém pode até ter desistido. Eu não desisti. Quer ser bem-aventurado? Quer voltar a ser satisfeito em Deus? Quero. Então pare de ouvir as pessoas erradas. Não se demore no ambiente da tentação. E olha como ele termina o verso 1. Nem se assenta. Você pode repetir isso, diga, nem se assenta. Percebe? Começa andando, depois para, e depois se assenta. Diga bem forte, começa andando, depois para depois se assentar. Deixa eu dizer uma coisa a você que está levando a sério esse negócio aqui. O diabo não tem pressa para tentar nos derrubar. Afoitos somos nós, ele não. Alguém está andando, o objetivo dele é te colocar assentado. Mas o próximo passo não é te colocar assentado. O próximo passo é te fazer parar. Porque o que quer dizer assentado? Nem se assenta. É a mesma expressão que está em Atos 2. Quando o Espírito de Deus desce, os discípulos estavam assentados. O que quer dizer isso? Em uma posição que, se acontecesse alguma coisa de emergência, não dava tempo de fugir. Estavam vulneráveis, entregues. É isso que o salmista está dizendo. Se você não se cuidar, você que está andando, vai parar. E depois que você parar, o diabo vai te colocar assentado. E nessa posição, quando chegar a tentação, você não terá perna suficiente para fugir. Oh Deus.
Mas o Senhor nos traz aqui hoje para dizer: o diabo está tentando te parar, dizendo: diminui o ritmo, deixe alguma coisa, pare um pouco. Deus está dizendo: não é hora de parar. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Nós estamos aqui para isso, para consolarmos uns aos outros. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: Deus não te chamou para viver parado. É hora de avançar. Continue andando, ainda que seja chorando, mas é andando e chorando. Pode chorar, só não pode parar. Andando e chorando, andando e chorando. Chore, mas chore andando. Porque chorar vai chorar mesmo. Então é melhor chorar andando. Oh, glória a Deus. Deus renova as tuas forças aqui hoje. Deus renova a tua alegria aqui hoje. É noite de livramento. Ainda há tempo. Ainda há saída. Clame por socorro hoje. Para encerrarmos. Quer ser bem-aventurado? Quero. Não ouça as pessoas erradas. Nem se demore no ambiente da tentação. Nem se assente com quem zomba. Olha agora que coisa linda. Verso 2. Antes, que quer dizer, ao invés daquilo, faça isso. Você que ainda está atento. Perceberam que o não fazer são 3 coisas. E o que fazer é uma só. Porque o que é para fazer é tão poderoso que sozinho ele satisfaz a gente. Você não precisa de mais nada. Só isso aqui é capaz. Antes, ao invés de ouvir pessoas erradas, ao invés de frequentar lugares errados, ao invés de se assentar com pessoas erradas, pare de se misturar com quem é inimigo da igreja. Pare de conversar com quem é inimigo do ministério. Pare. Ao invés disso, olha o que ele diz: tenha prazer na lei do Senhor. É para ter o quê? E o que é prazer? Prazer não é satisfação. Quando você come algo que você gosta, enquanto você come, você sente o quê? Prazer.
Quando termina, você diz que está o quê? Então, satisfação é uma coisa, prazer é outra. O salmista não diz para ter satisfação. O salmista diz para ter, ou seja, que o processo seja interminável, permanente, contínuo. O que é prazer? Para encerrar, imagine você caminhando debaixo de um sol de 40 graus durante 5 horas, num lugar que tenha muitas árvores. O que mais você quer encontrar na sua frente? Água. Imagine que você encontra. Olhar para a água não resolve. Imagine que você tira os calçados. E quando você pisa na água, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. O que é isso aqui? Prazer. Alívio. O salmista está dizendo: tenha prazer. Agora vamos ser sinceros. A gente tem muita coisa pela Bíblia, mas prazer. Sabe o que seria prazer? Não vejo a hora de chegar em casa para ler a Bíblia. Não vejo a hora de chegar de manhã e eu acordar para a primeira coisa que eu vou fazer no dia é ler a Bíblia. É só medir quantas vezes a gente pega o celular e quantas vezes a gente lê a Bíblia no dia. Só isso. É ruim, mas é o que tem para hoje na ceia, tá bom? Agora, por que eu fechei a Bíblia? Por que nós temos dificuldade em termos prazer na Bíblia? Preste atenção nisso. Nós temos dificuldade por causa de uma praga chamada pecado. Porque, dentre outras coisas, o pecado inverteu o valor das coisas. Querem ver? Olha o que Satanás, através da serpente, disse para Eva. Quer dizer então que não pode comer de nada? Pode, a gente pode comer de tudo, menos daquela. Por quê? Porque Deus disse, e quem avisa, amigo é. Deus disse que no dia que comêssemos, morreríamos. Então, se Deus avisou, é porque Ele é bom. Se o fruto mata, é porque Ele é mau. Então, Deus é bom e o fruto é mau. Olha a serpente. Não. Sabe por que Deus falou para vocês não comerem? É porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser deuses igual a Ele. Olha a inversão. Ele está dizendo, Satanás está dizendo, é que Deus é egoísta e quer ser Deus sozinho. Então não é que Deus é bom, Ele é mau. E não é que o fruto é mau, Ele é bom porque transforma homens em deuses. Então veja, quem é bom passa a ser visto como mau. E o que é mau passa a ser visto como bom. Quer na prática para ver que isso acontece? Do que a gente chama culto? Sacrifício. Oferta, sacrifício. Jejum, sacrifício. Oração, vamos sacrificar, irmãos. E do que as pessoas chamam pecado? Prazer da carne. Quem falou que pecar é bom? E quem falou que orar é ruim? É que o pecado inverteu as coisas. O que é bom passou a ser visto como mal. E o que é mal passou a ser visto como bom. Só tem uma saída. Qual é? Tomada a receita que Paulo dá em Romanos 12. Renove a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. E aí o que é bom será bom. E o que é mal será mal. Quem deseja isso, adore ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos estar em pé. Pastor Netinho, por favor, faça uma oração por nós.